Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer aí a oportunidade, dada aqui pela Tempo Academy para falar um pouquinho de um tema tão interessante que é, eh, a agilidade em recursos humanos ou inovação em recursos humanos. A frase normal da pandemia, vocês estão vendo a minha tela, né? E a tela correta. Boa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo. Vocês podem ver aí pela minha camiseta que eu sou fã da Madonna, desde 1989. Sou casado, tenho uma filhinha de 4 patas, a Alice. Gosto muito de tatuagens, tenho 15. Da última vez que eu contei eram 15. Daqui a pouco aparece mais uma. Sou apaixonado por música, acho que eu sou uma pessoa extremamente musical. Amo cachorros. Nesses dias aqui, essa semana, eu quase peguei um cachorro na hora do almoço aqui, saindo para almoçar. Adoro batata frita. Por mim, a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros podia se transformar numa grande fritadeira que eu ia achar maravilhoso. Gosto muito de falar sobre cultura organizacional e comportamento. E falando sobre comportamento, é muito que vamos, ter aqui nessa apresentação. Eh, eu vou falar um pouco, sim, sobre estratégias, de implementação de agilidade no RH, mas eu vou falar muito baseado em comportamentos. Então, eu como líder de transformação digital, eu sou muito, pegado aí em comportamentos e como a gente, usa esses comportamentos, os pontos fortes das pessoas, a favor da transformação do caso, a favor da empresa, no caso. Para mim, o que que é um RH ágil? Um RH ágil é aquele que tem estratégias para ter as pessoas certas nas cadeiras certas. Nada mais frustrante do que, a gente se sentir preso num trabalho por causa dos nossos boletos. Hã, Tem pessoas aqui que eu já trabalhei junto, Eric tá aqui para não me deixar mentir sozinho. Eu sempre pergunto para as pessoas: "Tá se divertindo?" Porque o trabalho ele precisa ser divertido, ele precisa ser recompensador, ele precisa te fazer uma pessoa melhor, não só um profissional melhor. E não tem nada a ver com romantizar o trabalho, tá? Aquela coisa de: "Ah, é meu segundo lar, é minha segunda família". Não, não é isso. É que você tem, hã, que levar o seu trabalho de forma leve e estar na cadeira certa e ter as pessoas certas nas cadeiras certas é um pouco do passo aí para a gente conseguir isso. O que que nós vamos falar hoje aqui nesse webinar? Vamos falar um pouquinho sobre a evolução do RH e transformação digital, para a gente ter um contexto aí de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Vamos falar um pouquinho sobre, desafios e tendências da área de recursos humanos. Algo bastante importante é o desafio de gerações, porque, hoje nas empresas a gente convive com várias gerações e a gente precisa fazer essas formas de pensar diferente convergirem de alguma forma. Vamos entrar em cultura ágil, liderança ágil e o que eu chamo de times de autocomprometimento. Vamos começar falando um pouquinho de evolução do RH e transformação digital. Aqui a gente, tem um panorama de 4 fases do RH. O RH 1.0, e aí falando do mercado brasileiro, a gente está falando muito ali de um foco de administração de pessoas e funções operacionais. É um foco mais voltado para tarefas administrativas e burocracia. Aí a gente está falando mais ou menos de 1940 até 1980, então percebe que esse RH 1.0 ele demorou bastante para evoluir. No RH 2.0 ali, que surgiu por volta de 1980, o foco
já muda um pouco, não é mais tanto as funções operacionais, mas, a gente começa a ver ali, uma necessidade de ter relações mais, justas, mais voltadas para leis. A gente tem que olhar para esse movimento. E o Brasil estava passando um pouco por esse movimento nessa época, né, as pessoas estavam começando a olhar para os seus direitos, para os seus deveres, então estruturação de políticas e práticas, foi muito importante aí nessa década de 80. O RH 3.0 ali por volta de 1990, a gente já olha um pouquinho mais para a questão das pessoas, daquele serzinho ali, daquilo que antes era um número. Então a gente está falando de desenvolvimento de competências e gestão mais estratégica das pessoas. Eh, então a gente está falando aí bastante de desenvolvimento e treinamento das pessoas, dos talentos e, alinhando aí os objetivos, tudo isso com os objetivos de negócio. Ou seja, a minha carreira, ela precisa ser cuidada por alguém e nesse momento quem estava cuidando dessa carreira era o RH, né, RH 4.0, aí quando a gente entrou mais ou menos no ano 2000. O foco muda um pouco para essa questão de gestão de competências e gestão estratégica de pessoas, para uma coisa maior, para gestão de talentos e cultura organizacional. Então a cultura ela passou a ser muito importante aí por volta do ano 2000. E aí a gente tem a entrada da tecnologia para ajudar o RH. Aquelas operações de 1940 que eram muito manuais, elas começaram a ter apoio da tecnologia. Eh, a comunicação ela foi potencializada com o auxílio da tecnologia. E o foco na cultura organizacional, ou seja, quem é essa empresa? Como essa empresa vai se conectar com essas pessoas que a gente está trazendo e com essas pessoas que a gente quer atrair para essa empresa? E aí a gente começa a falar de engajamento dos funcionários. Hã, e para quem viveu, hã, desde de do RH 3.0, você percebe aí a mudança de comportamento das pessoas de RH. No meu no meu nos meus primeiros trabalhos, a pessoa de RH era a pessoa que cuidava dos meus benefícios, era a pessoa que eu sabia que ia pagar meu salário no dia, se não ia se meu salário atrasasse, como aconteceu uma vez, era com a pessoa do RH que eu ia falar. E eventualmente era a pessoa que chegava no final do ano, do meu lado, batia assim no meu ombro e falava assim: "Toma aqui seu panetone". Quem já não passou por isso, né, que o RH era totalmente ausente da vida das pessoas e você só conhecia a pessoa que estava cuidando das pessoas no Natal para ganhar um panetone. Eu, como sou rebelde, algumas vezes eu falei assim: "Quem é você? Não aceito comida de estranhos". Bom, agora a gente chega no RH 5.0, a gente está falando aí de digitalização e transformação digital do RH. Então agora a gente está falando muito mais da pegada de tecnologia, como que a inteligência artificial, como que o big data, como, analytics pode ajudar na tomada de decisão, como que a gente faz para potencializar a experiência dos funcionários, olha só que interessante, eu estou falando de experiência do funcionário, como esse funcionário vai ser abordado, qual vai ser a experiência dele desde o momento de seleção até o momento de desligamento. Então, tem uma preocupação ali no cuidado com as pessoas. E aqui a gente tem o RH se posicionando como uma área, estratégica. Um parênteses aqui, a agilidade, ela começou ali, em tecnologia para resolver um problema de desenvolvimento de software. Mas ele poderia a agilidade poderia ter começado muito bem ali no RH. Porque, o agilista ele fala muito de transformação organizacional, ele fala muito de cultura, e isso daí o RH ele tem,
muito mais, facilidade, tem muito mais capital político para falar sobre isso, tem muito mais força para falar sobre isso do que um agilista. Então por isso que em algumas empresas, o time de agilidade ele está saindo, ou já saiu do time de tecnologia e está indo para o time de RH, para poder olhar para a empresa como um todo e criar uma empresa, ágil de verdade. Não só ter agilidade na tecnologia, não só ter esquadização dos times de tecnologia. Ter uma empresa que, olha para o mercado, se adapta de acordo com o mercado e com os seus concorrentes, e se mantém relevante na linha do tempo. Bom, voltando a falar aí de inteligência artificial nas empresas, tem, essa pesquisa aqui, é um dos dados que eu vou trazer para vocês, eh, 85% dos líderes empresariais dizem que já usam na sua empresa alguma forma de inteligência artificial. E aqui a gente está olhando do lado esquerdo quais são esses, usos aí. Automatizar fluxos, aumentar as vendas, hã, BI, inteligência de negócios, triagem de currículo e candidaturas e suporte aos serviços. Acho que, a maioria de nós, enquanto usuários das empresas, já se sentiu tocado por algum desses pontos. Hã, Seja, por exemplo, quando você vai fazer um atendimento que te atende no WhatsApp você tem ali algum tipo de inteligência, te fazendo perguntas e te levando para um caminho, para você ter as suas respostas, seja na questão de triagem de currículo, seja, ali falando sobre vendas e mensagens que a gente recebe, e qual que é a importância disso daqui. Nos próximos 12 meses, segundo essa mesma pesquisa, 98% das empresas esperam utilizar inteligência artificial. E como vocês veem ali, o quarto maior motivo para que as empresas usem, inteligência artificial é, trabalhar ali na triagem de currículos e pessoas candidatas. Por que eu trouxe e estou trazendo tanta, ênfase para essa questão? Hoje a gente tem, vou fazer um sincericídio aqui, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou famoso pelos meus sincericídios. A gente tem ali uma demonização de uma ferramenta de mercado que faz triagem de currículos. É culpa da ferramenta? Não. Ela só criou um meio para fazer essa triagem. Mas quem são as pessoas, como essa ferramenta é alimentada, como que, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de contexto. Inteligência artificial não tem a nossa memória biológica, não tem sentimentos, então ela precisa de contexto. Quanto maior o contexto, melhor a análise que ela vai fazer. Se eu tenho pessoas que falam assim: "Ah, eu preciso de 10 programadores Java", ponto. Eu já contratei muitas pessoas durante, os meus 20 e tantos anos de carreira. Eu já fui essa pessoa que eu falei: "Eu preciso de um programador Java aqui, preciso de um analista de testes. Ah, mas que competências ele precisa ter?". Não sei, ele precisa saber testar, ele precisa saber programar. Então assim, o contexto que eu dava para o RH e o contexto que as empresas dão para o RH é muito pobre. Então, para fazer essa análise, essa triagem automatizada, o que que essas pessoas fazem? Pega contexto de mercado. O que que uma pessoa precisa, para ser um bom programador Java? Aí você tem aquele monte de competências, aquela listagem enorme de competências que você olha assim e fala: "Nossa, eu nunca vou conseguir chegar nesse negócio aqui não, nesse lugar aqui não". Eh então, é um ajuste que a gente precisa fazer para utilizar, inteligência artificial nesse ponto aí de triagem, de currículos. Nós líderes que vamos contratar pessoas, precisamos passar um contexto muito bem, feito para o nosso RH colocar na ferramenta e para fazer uma triagem de currículos. Eh, Essa triagem automática, ela perde um pouco da emoção? Perde. Mas
como eu falei para vocês, eu já fiz muita contratação, eu já, visualizei muitos currículos. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, o mundo, pós-layoffs e que ainda existem alguns, você abre uma vaga, daqui uma hora tem 1000 candidatos. Como que uma pessoa de RH vai olhar para 1000 currículos? Ela não vai conseguir fazer isso, ou não vai conseguir fazer isso com tanta qualidade. Quando eu comecei, a fazer contratações, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi: você precisa olhar para o currículo, fazer uma leitura bem rápida e em 15, 30 segundos você precisa ter alguma coisa que te chama a atenção naquele currículo para você separar. Isso é muito difícil de se fazer. Eu já mostrei para algumas pessoas como eu faço e elas falam assim: "Poxa, mas você está sendo injusto, porque se você lesse um pouco mais, você ia entender que ela tem uma experiência aqui, não sei o quê, que é interessante". Sim, mas são 1000 candidatos em uma hora. Imagina a inteligência artificial então, ela consegue potencializar esse tempo e trazer uma resposta maior? Consegue. E como que eu ajudo a inteligência artificial a trazer a melhorar essa qualidade aí da triagem? Dando um contexto melhor para ela. Então, assim, por outro lado também, enquanto eu candidato, eu preciso, eh, melhorar o meu currículo. Então por que que eu também não posso usar a inteligência artificial para falar assim: "Olha, me diz quais são as palavras-chaves para a minha área de, eh, líder de transformação digital". Só que se eu disser só isso, ele vai pegar a inteligência artificial vai pegar coisas genéricas. Meu currículo vai ser bom? As competências que eu vou colocar vão ser boas? Talvez sim, talvez não. Pode ser que ele coloque coisas que eu não conheça. Então, assim, quanto mais eu colocar contexto, quanto mais eu colocar informações, melhor, hã, vai ficar o meu próprio currículo e melhor ele vai ser visto por essas ferramentas. Inclusive eu reescrevi, eu nunca disse isso para ninguém, mas eu reescrevi meu LinkedIn inteiro utilizando inteligência artificial. Tudo que tem lá, ele foi ajustando. Lógico que a gente não pode perder a nossa memória biológica, a gente não pode perder a nossa emoção. Quando eu coloquei a primeira vez, ele colocou coisas lindas ali. Eu falava assim: "Nossa, eu quero contratar essa pessoa". Eu sabia tudo que estava ali? Não. Eu tinha experiência em tudo que estava ali, que ele tinha colocado? Não. Então eu fui refinando isso, fui colocando mais, informações e hoje eu tenho um currículo que ele é bastante interessante de se ler. Ele diz exatamente o que eu faço de uma forma inteligente, de uma forma interessante, de uma forma que as ferramentas conseguem captar aí algumas das minhas competências e as pessoas de seleção acabam me encontrando de alguma forma. Não que esse seja o intuito, tá? Eu fiz isso mesmo por teste. Eu gosto muito de testar coisas, tecnologias. Outra coisa, o seu produto, ele não precisa ser tecnologia, você pode não estar vendendo um aplicativo, mas a sua empresa, seja qual for, ela vai ser conhecida, reconhecida, comunicada e julgada por meio da tecnologia. A gente faz isso. Se eu chegar para vocês com aquele celular de teclinha, falar assim: "Esse aqui é meu celular", aquele com toques polifônicos, né, que tinha. Se eu chegar com esse: "Olha, esse aqui é meu celular", você vai olhar para esse cara aí não trabalha com tecnologia não, ele tinha que ter um iPhone 15". Então, assim, se a gente julga as pessoas pela tecnologia que elas utilizam, pelo celular que elas utilizam, imagina as empresas. Imagina assim, eu candidato, estou submetendo ali para uma vaga. "Ah, você tem algum sistema aqui que apoia?". "Não, a gente não tem sistema não, a gente usa planilha". "Ah não, essa empresa não investe em tecnologia, essa empresa precisa, oferecer ferramentas". Então assim, é é é comum e é um caminho sem volta, esse do uso de tecnologia. Então, vamos parar de demonizar as ferramentas, vamos tentar utilizá-las a nosso favor. E é isso aqui que eu estou dizendo, a gente não pode usar a tecnologia
como nossa inimiga, mas nossa aliada. Então, revisa o seu currículo, eh, usa a inteligência artificial para revisitar o seu currículo. Empresas invistam em tecnologia, não vamos parar lá no tempo da planilha, no tempo do 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 Excel. Eh, a gente precisa acompanhar a evolução do mundo, a evolução e a velocidade também, né, do mundo, do mercado e tudo mais. Bom, vamos falar agora sobre desafios e tendências das empresas e do RH também. Tem uma pesquisa que eu gostei bastante de ler, do Vagas for Business, que, ele separou aí em 4 pilares os impactos no mercado de recrutamento e seleção: atitude, expectativa, estabilidade e pertencimento. São coisas que são muito importantes para as pessoas, que estão, sendo tocadas aí pelo mercado de recrutamento e seleção. Mas como assim? Quando a gente fala de atitude, os números ali trazem que a maioria das pessoas considera o salário importante. Eh, e eu diria que isso, talvez esse número há um tempo atrás, ele fosse ligeiramente menor, porque o mundo era outro, né. E olhando assim para o mercado de agilidade, para o mundo de agilidade, há um tempo atrás eu, agilista, fazia um curso de 2 dias, eh tirava uma certificação de agilidade e era quase uma garantia de emprego. Hoje não. Hoje o mercado está super inchado, a gente está passando por layoffs e boletos, eles sempre vencem. Então, salário, ele é muito importante. A gente precisa se manter. Não adianta eu falar assim: "Ah, se eu for para outra empresa e for ganhar menos, está tudo certo". Não é bem assim, né. A gente até consegue fazer um planejamento quando a gente pensa em, fazer uma movimentação de carreira, uma mudança de carreira, mas isso não é uma coisa que, se sustenta por muito tempo. Eu posso até dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu já fiz isso várias vezes na minha carreira inclusive, e tenho zero crise em fazer isso. Mas eu sempre olho para os meus boletos e salário, lógico que é importante. Hã, 93,7% das pessoas aqui entrevistadas, elas consideram que o trabalho e equilíbrio pessoal são importantes. Olha só que legal. Não é mais aquela coisa de meu trabalho é minha vida e é a coisa mais importante do mundo. E isso pode ser um pouco atribuído para o pós-pandemia. A gente experienciou ali, muito tempo em casa, muito tempo junto da nossa família, eh, e hoje, quando você tem uma vaga assim, é 100% presencial, pessoas que não acham isso muito legal não. Então assim, esse equilíbrio é bastante importante também. E ali, em terceiro lugar, flexibilização de horários. Se eu fosse ranquear essas 3 coisas de atitude, para mim, flexibilidade de horários é o mais importante. Eu gosto de chegar super cedo no trabalho e sair super cedo também. Eh, super cedo entre aspas, né, porque a gente sabe que reuniões acontecem, os problemas sempre acontecem no fim do dia e a gente acaba ficando um pouco mais. Mas, eu geralmente, eu venho aqui pro meu trabalho, eu trabalho no PicPay hoje aqui perto da ponte estaiada que tá aqui atrás de mim, eu chego aqui 7h30. Porque eu não pego tanto trânsito e eu gosto de chegar cedo. Eu sou uma pessoa da manhã, eu não sou uma pessoa da noite. Eh, e isso também é importante, vai ser importante lá na frente quando a gente estiver falando de comportamento de gerações. Olhar para isso, conhecer as pessoas que eu tenho dentro da minha empresa, como elas se comportam, é muito importante para criar uma cultura, organizacional. Expectativa, o que que as pessoas esperam do seu emprego? 41% procuram ajuda de custo mensal, 39% procuram aumento de salário fora da rotina anual de revisão e 28% busca ajuda para pagar despesas cotidianas.
Aqui também a gente tem um pouco de reflexo de pós-pandemia. Eh, Pós-pandemia, ou vindo ali no tempo da pandemia, muitas empresas começaram a flexibilizar seus benefícios e trazer o auxílio home office. Eu recebo auxílio home office, eu acho super bacana, porque eu não preciso me preocupar com a minha conta de luz, porque meu auxílio home office já paga a minha conta de luz. Olha que bacana. Eh, e outra coisa bastante importante ali que as pessoas esperam é essa questão do aumento salarial fora da sua rotina anual de revisão. E o que que eu chamo aqui de rotina anual de revisão? Eh, Bom, eu trabalho num banco, eu sou bancário, e todo ano a gente tem o dissídio. Legal, bacana. Eu sei que vai ter uma negociação ali e tudo, mas eu também quero méritos, eu também quero promoções. Isso também é muito importante. Eu espero que a empresa onde eu estou reconheça o profissional que eu sou e o trabalho que eu estou, fazendo, as entregas que eu estou fazendo ali para a empresa. Então isso também se torna ali bastante importante para as pessoas. Estabilidade. Cada vez mais os profissionais têm medo de perder o emprego. De novo, pós-pandemia, pós-layoffs. A gente sabe que o mercado está muito complicado, então as pessoas elas têm medo de perder o seu emprego. As pessoas têm medo de ser chamada pelo chefe no fim do dia para conversar. Oi, tudo bem? Eu preciso falar com você. Ah, meu Deus, o que que eu fiz? Será que foi aquele dia que eu deixei o notebook desbloqueado? Será que foi aquele relatório que eu entreguei errado? Será que vai me mandar embora? O que que eu vou fazer agora? As pessoas têm medo. As pessoas têm contas para pagar. As pessoas têm boletos. Um pouco mais da metade aí das pessoas se preocupa com o impacto das incertezas econômicas na sua estabilidade profissional. Isso daqui é uma coisa muito, 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 importante. As empresas também se preocupam com isso, mais para frente a gente vai ver, um pouquinho mais para frente a gente vai ver isso. Eh, as empresas elas estão, à procura de clientes, as empresas estão com seus quadros cada vez mais enxutos. E a gente precisa a gente, empresa, precisa passar segurança para os nossos funcionários e para as pessoas que a gente está trazendo. Então, isso daí é muito complicado. Trazer essa estabilidade ali é muito complicado para as pessoas. Por fim, aqui, pertencimento, que também é muito importante hoje para as pessoas, principalmente para gerações mais novas. 42% não se candidataria se não houver convergência dos valores da empresa com os seus valores pessoais. 54% das pessoas pediria demissão se não se sentisse, pertencente àquela empresa. 34% pediria demissão se considerasse o ambiente de trabalho um local tóxico. Eu concordo 100% com isso daqui. Eu sou a pessoa que, quando faço quando eu estou procurando emprego, quando eu faço uma entrevista, a primeira coisa que eu vou atrás é dos valores da empresa. Para mim, isso é muito, muito, muito importante. E é curioso que eu estou numa sala aqui que tem os valores. Eu estou numa sala chamada disciplina. Eh, então, olhar isso dentro da empresa e como ela e fazer durante a entrevista perguntas de como que isso se manifesta no dia a dia das empresas, para mim é muito importante. eh, para eu saber se eu vou estar entrando numa roubada ou não. Eu já neguei propostas de emprego muito boas, porque eu vi que os valores da empresa estavam ali meio que descasados com os meus valores pessoais. Com a minha necessidade de autonomia, por exemplo, com a minha necessidade de flexibilização de horários. Hã, eu super procuraria outro emprego se eu não me sentisse pertencente a uma empresa, ou seja, uma parte importante ou com um trabalho relevante para a empresa onde eu trabalho. E ambiente tóxico não tem nem o que falar, né. Não, ninguém merece trabalhar estar exposto a um ambiente tóxico, não necessariamente trabalhar, né. Bom, quais são os maiores desafios para os negócios em 2024?
aumento de juros, inflação e desaceleração econômica, aquela coisa que a gente já falou, né. Tô tendo cada vez menos clientes, as empresas elas estão ficando cada vez mais enxutas e querendo economizar mais. Hã, então e isso se reflete nos desafios de recursos humanos também. Como eu trato, a o RH. E quais são os maiores desafios do RH para esse ano? Gestão de riscos, e aqui riscos preciso de 10 pessoas. Legal, bacana. Mas essas 10 pessoas, eu já tenho projetos para alocar essas pessoas? Ou já tenho budget para que essas pessoas elas continuem na nossa empresa? Ou eu estou fazendo uma contratação para talvez endereçar um possível cliente? Quantos de vocês aqui já não passaram por um processo seletivo que, num determinado momento vocês receberam uma mensagem dizendo que a vaga foi cancelada? É uma questão de gestão de riscos, eu não posso, atrair pessoas para a minha empresa, sendo que eu não sei se eu vou conseguir mantê-las. Então é melhor deixá-las aonde elas estão do que trazer para cá e criar um problema para essas pessoas. Desenvolvimento da liderança é uma coisa muito importante, que a gente precisa, enquanto recursos humanos, olhar bastante e principalmente nessa questão aí de gerações. Atração de talentos, ou seja, como eu transformo a minha empresa numa empresa interessante para que as pessoas, queiram trabalhar nesse lugar. E gestão de benefícios, é aquilo que a gente falou lá atrás, né. Benefícios flexíveis está sendo cada vez mais, hã, importante para as pessoas, na decisão das pessoas para virem ou não virem para uma empresa. Então o RH ele também precisa estar de olho nessas necessidades aí, das pessoas em relação a benefícios. Então, o desafio do RH é bastante grande, porque ele toca coisas muito, pontos muito distantes, né, mesmo no mesmo gráfico que eu estou falando de, manter ou não manter pessoas, eu estou falando de benefícios e estou falando de atração e até manutenção das pessoas dentro da empresa, né, por que que eu deveria querer ficar aqui nessa empresa que tem escrito disciplina na minha frente? Não basta ter escrito disciplina na minha frente, eu preciso experienciar isso no meu dia a dia, eu preciso ter benefícios que me façam, querer ficar, eu preciso ter um ambiente colaborativo, eu preciso ter, um ambiente onde eu me sinta relevante, onde o meu trabalho seja relevante e importante para a empresa. E eu RH eu preciso lidar com tudo isso. Então, percebe que, como eu falei lá atrás, se a agilidade tivesse começado no RH, a gente estaria, assim, um mercado muito, muito, muito mais, evoluído. Hã, é muito importante a gente falar sobre gerações. Por quê? Cada geração, ela tem as suas demandas específicas. E essas demandas específicas, geralmente elas foram implantadas, vamos dizer assim, nessas pessoas de uma geração pela geração anterior. E aí, olhando um pouco para mercado de trabalho, é aquela coisa: "Eu vou educar os meus filhos para eles não passarem pelo que eu passei". Quem tem filhos eu não tenho filhos, mas quem tem filhos sabe bem disso. Então vamos passar aí um pouco pelas gerações. Antes, uma frase bastante interessante da Pia Maria: "A gestão ela precisa mudar de controladora para empoderadora, de planejadora para experimentadora e de privada para transparente". Se a gente for pensar numa pessoa, hã, 60 a mais, a gente está falando de uma gestão controladora, a gente está falando de uma gestão que planeja muito as coisas, a gente está falando de uma gestão que fica planejando as coisas numa salinha ali e depois ela desenrola isso para todo o time.
Se a gente está falando das pessoas que estão entrando no mercado agora, ou dos líderes que existem no mercado agora, a gente está falando de empoderamento de pessoas, a gente está falando de experimentos e a gente está falando de transparência. Aqui vale um parênteses que eu gosto muito de fazer sobre transparência. E eu vejo que é um engano que muitas pessoas cometem. Transparência não é você saber tudo. Transparência é você saber tudo o que você precisa para fazer bem o seu trabalho. Tem uma diferença bastante grande. Há um tempo atrás, por exemplo, a gente sabe que as empresas agora elas trabalham com aquisições, né? Se eu quero investir num negócio novo, eu não vou começar aquilo do zero. Eu pego uma empresa ali, dou uma olhadinha na empresa e compro aquela empresa ali, se eu vejo uma oportunidade e um potencial naquela empresa. Há um tempo atrás, chegou a mim a notícia de que uma das pessoas do time falou que ficou muito irritada porque a empresa, adquiriu uma outra empresa de um outro negócio sem consultar as pessoas. Mas que diferença isso faz no teu trabalho? Você trabalha com essa com esse negócio? Não, não trabalho. Então porque você queria saber quais eram as empresas que estavam na mesa. Então assim, você precisa saber, hã, e ver sentido naquilo que toca o seu trabalho. Algumas decisões você não vai saber e está tudo certo. Algumas coisas você não vai entender por quê, as pessoas não vão te dizer por quê e está tudo certo. Você tem que saber, muito bem aquilo que toca o seu trabalho. Isso é transparência. Baby boomers, as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964. Para elas, estabilidade e segurança é muito importante. Outras, coisas, outros pontos importantes para as pessoas ali, os baby boomers, são lealdade, reconhecimento por experiência, estrutura, hierarquia e oportunidades de crescimento. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, aquelas pessoas que entravam na empresa como estagiário, passavam por todo um um uma escadinha de carreira dentro da empresa. Um dia ela aposentava naquela mesma empresa que ela entrou como estagiário e ganhava um relógio de ouro. E pessoas que viam ali na empresa um lugar seguro, um lugar estável. Nunca vão me mandar embora, porque eu conheço a empresa inteira, eu conheço o negócio de ponta a ponta. As pessoas reconhecem a minha experiência, as pessoas reconhecem a minha lealdade pela empresa. E aqui tem um ponto muito forte de estrutura hierárquica, ou seja, a hierarquia é muito importante para essas pessoas. O cargo que eu ocupo é muito importante para essas pessoas. E como que são as oportunidades que eu tenho para ocupar cargos maiores também é muito importante. A gente não precisa, eh, investigar muito para entender que, se alguma pessoa aqui dos baby boomers eventualmente era demitida de uma empresa ou parava de trabalhar porque se aposentava, logo ela ficava em depressão, certo? Quantas pessoas, aí que tinham essa questão de estabilidade, de lealdade, de segurança na empresa, que eventualmente foram desligadas, não tiraram a sua própria vida, porque elas perderam seu chão. Elas perderam aquilo que era mais importante para elas, a estabilidade, a segurança, aquela confiança que eu tinha na minha empresa. Então a gente está falando aqui de uma aquela coisa de meu trabalho é minha segunda casa, as pessoas com quem eu trabalho, são a minha segunda família. Hum, vamos falar mais para frente sobre isso. Geração X. O que que é mais importante para as pessoas aí da geração X, os nascidos entre 65 e 1980.
Equilíbrio, trabalho, vida. Outras coisas ali, outros pontos que são citados. Autonomia, desenvolvimento de carreira, tecnologia, informalidade e flexibilidade. Como um representante da geração X aqui, eu digo que eu gabaritei nesse negócio aqui, nesses pontos. Para mim, é muito importante o equilíbrio trabalho-vida. Já falei alguns pontos aí para vocês. Autonomia, para mim, é algo extremamente importante. Não queira me fechar das 8 às 17 ou das 8 às 18 num lugar com uma hora de almoço. Não. Informalidade e flexibilidade, para mim, são coisas muito, muito, muito importantes. Millennials. Que é importante ali para os millennials, os nascidos entre 1981 e 1996? Propósito e impacto. Olha a diferença ali dos baby boomers. Nos baby boomers eu estava quase que dependente da minha empresa. Aqui não, eu tenho o meu propósito e o impacto que eu vou causar no maior número possível de pessoas, na sociedade. Isso é muito importante para essas pessoas. Eu já conheci pessoas que foram trabalhar em empresas porque elas se identificaram com o propósito e com o impacto que elas iam causar na sociedade. Então, para vocês verem como isso é bastante importante ali para os millennials. Outros pontos ali que foram citados: cultura e ambiente de trabalho, desenvolvimento pessoal. Veja que eu não estou falando de carreira, estou falando de desenvolvimento pessoal, ou seja, quero ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Tecnologia e inovação e flexibilidade. Ah, aqui, quando eu estou falando de desenvolvimento de carreira, eu ainda tenho uma questão hierárquica que é um pouco importante e um pouco de talvez a minha carreira ela esteja um pouquinho na mão da minha empresa. Quando eu venho para cá e falo dos millennials, a minha carreira é minha. A minha carreira eu vou direcionar para onde eu achar melhor. E se eu achar que eu tenho que mudar de carreira, zero crise quanto a isso. Então, e isso é um pouco do vou criar os meus filhos para eles não passarem o mesmo que eu passei. Desenvolvimento pessoal acabou se tornando mais importante do que a minha carreira. Eu invisto mais em soft skills do que em hard skills. Eu invisto mais em inovação do que só conhecer tecnologia. Geração Z. E aí a gente tem uma coisa totalmente diferente dos baby boomers. A geração Z, ela valoriza muito autenticidade e transparência e outros pontos ali que foram levantados entre as pessoas que nasceram entre 97 e 2012 são inclusão e diversidade, saúde mental e bem-estar, aprendizado contínuo, tecnologia e inovação. Cadê a minha independência da empresa? Eu não dependo mais da minha empresa. Eu posso ser a minha empresa. Eu posso mudar de carreira quando eu quiser. Para mim é mais importante a questão de inclusão e diversidade. Eu vou, eventualmente, num processo seletivo, perguntar quais são as ações de diversidade que existem dentro da empresa. Uma pergunta interessante para fazer numa entrevista é: quantas mulheres existem no quadro de gestores dentro da empresa? Qual que é a proporção? Isso está se tornando importante há um tempo, mas isso é muito importante para a geração Z. Como que a empresa trata as questões de saúde mental e bem-estar? Que benefícios eu tenho que pode me ajudar com a minha saúde mental e bem-estar?
Veja aí que eu estou falando de novo de flexibilização de benefícios que o RH vai ter que estar bastante antenado. E aqui a gente vai falar um pouquinho de representatividade dentro do mercado. Os baby boomers são pessoas que estão se aposentando e uma parte delas ainda continua ativa, principalmente como consultores. Então, quando a gente vai fazer uma transformação digital, por exemplo, numa empresa muito hierárquica, com líderes mais velhos, o primeiro ponto ali de impacto ou eh, de discussão mesmo, é essa questão da geração que ainda é muito importante, a hierarquia, é muito importante ali a posição dela e está vindo uma pessoa ali para falar assim: "Olha, você tem que trabalhar com transparência". Não, eu estou acostumado a trabalhar desse jeito. Os millennials, são ali 40% do mercado, e aí a gente está falando de vários, cargos. A geração X, ela está principalmente, ali com 35%, muito próximo dos millennials, mas elas estão mais com cargos de liderança e cargos gerenciais. Então, se a gente for olhar para as características da geração X, a nossa gestão, ela está aqui. Então, o o o passo que ela vai dar, o mote que ela vai dar, o mood que ela vai dar para a gestão, é esse daqui. Hã, e cabe ao RH, uma das missões do RH muito importante é: você, gestor da geração X, você não tem que olhar só para a sua geração, você tem que olhar para todas as outras. Você tem que entender quais são os públicos que existem dentro da empresa e conversar com esses públicos de da melhor forma possível. Eh, a geração Z, ela está entrando no mercado, assim, bem rapidamente, ocupando empregos em início de carreira ainda. Então, eh, é uma geração que vai fazer uma diferença muito grande para comportamento, para essa questão de diversidade e inclusão, para essa questão de saúde mental. Agora a gente vai entrar um pouquinho aqui em cultura ágil e quais são os seus benefícios e como que a gente conecta isso, no RH. Uma cultura ágil, ela é uma cultura que valoriza adaptabilidade, colaboração e inovação contínua, baseado aí em 4 pilares: foco no cliente, colaboração e comunicação, adaptabilidade, flexibilidade e entrega contínua. Eu posso fazer um paralelo com os pontos importantes ali que as pessoas identificaram na pesquisa que eu mostrei para vocês. Hã, e aí olhando para, se eu trago isso para o RH, olhando para o RH e seus clientes. Seu cliente, pessoas colaboradoras, seu cliente, pessoas que, stakeholders dentro, da empresa, seu cliente, mercado. Então foco no cliente. Como que eu crio uma experiência, interessante para o colaborador e como que eu trago estabilidade para as pessoas que estão vindo, para as pessoas que estão aqui. Colaboração e comunicação, como é que eu, potencializo a atitude das pessoas em relação a ter uma comunicação aberta entre as equipes. Adaptabilidade e flexibilidade, como que eu, trago o senso de pertencimento, mesmo eu tendo que fazer mudanças muito rápidas, porque o mercado está maluco e muda muito rapidamente. Como que eu atendo a expectativa das pessoas que estão no mercado, das pessoas que estão dentro da empresa, eh, sem pensar em coisas muito grandes, em programas muito grandes, mas quais são os pequenos ganhos, os tiros curtos e os pequenos, as pequenas vitórias que eu posso trazer, para melhorar aí as condições das pessoas dentro das empresas. E aí eu trago 3 pontos aqui que são bastante importantes durante a implementação. Primeira coisa, é um assessment, ou vários assessments, ou várias formas de se fazer assessment, existem várias formas de se fazer isso. Então eu estou falando de pesquisa de clima, bate-papos,
focus groups, um formulário de termômetro, para eu entender quem são as pessoas que estão aqui dentro da empresa, o que que elas precisam, quais são as necessidades dela, quem são elas, que gerações eu tenho aqui na minha empresa. Uma estratégia de rollout é muito importante, porque eu preciso, eh, não basta ter um plano muito bem, elaborado, eu preciso ter, eh pessoas que compram, patrocinadores que compram essas ações aí, que vão manter isso vivo, para não virar o valor na parede, e eu preciso dar visibilidade para os meus resultados. Por menor que sejam as coisas, eu preciso, mostrar para as pessoas o quanto a gente está andando, que a gente saiu do ponto A, estamos indo para o ponto B, mas entre uma coisa e outra, várias coisas foram sendo, entregues, para que a gente tenha essa constância das entregas contínuas que a agilidade fala muito. E aqui algumas questões que a gente pode fazer voltado aí para o RH e que a gente já falou um pouco, né. Foco no cliente, como que o RH pode melhorar a experiência do colaborador de ponta a ponta? Colaboração e comunicação, como que o RH pode criar ou ajudar a criar um ambiente seguro para que as pessoas se expressem? Adaptabilidade e flexibilidade, como o RH está preparado para responder às mudanças de estratégia e como ela prepara a pessoa, olha só a importância aqui da preparação dos líderes. Entrega contínua, que é aquilo que a gente acabou de falar, né? Se manter presente, não ser só a pessoa que bateu no meu ombro e botou um panetone em cima da minha mesa, e celebrar as pequenas ações, as pequenas vitórias. Como que a gente fala isso agora tratando com a liderança? Bom, líderes, eles precisam inspirar e motivar suas equipes. Esses líderes, eles não podem ser as pessoas que choram junto com os seus liderados. Ou seja, tudo nessa empresa é carteirada, a gente tem que fazer, porque o diretor mandou. Não, eu preciso entender. E aqui a gente está falando de transparência e de contexto. Eu preciso entender por que, que aquela decisão foi tomada, porque aquilo toca o meu trabalho, eu preciso falar isso para o meu time, e eu preciso vender isso para os meus liderados. Adaptabilidade. Como que o líder vai ter ali flexibilidade para ajustar rapidamente as mudanças. Colaboração e empatia, isso aqui é muito importante para as pessoas e para as gerações mais novas, e o líder ele precisa compreender as necessidades do time, as necessidades das pessoas, precisa entender quais são os pontos fortes de cada pessoa e como potencializar esses pontos fortes, e principalmente como desenvolver, as pessoas. E tomada de decisão rápida. A gente fala muito de colaboração, mas o líder é a pessoa que está ali na frente, na linha de frente. Se a gente não tem uma decisão, tomada ali de forma colaborativa, o líder é que tem que falar assim: "Legal, a gente está falando isso daqui, mas, como a gente não está conseguindo entrar num acordo, a gente precisa seguir dessa forma aqui. Vamos testar isso, vamos experimentar isso e daqui a um tempo a gente conversa de novo se a gente precisa, rever a rota". Eu gosto muito de falar sobre times de não de alta performance, mas de times de alto comprometimento. A gente precisa fazer e o RH ele tem, eh, um papel fundamental nisso, a gente precisa fazer com que os nossos colaboradores se apaixonem pela nossa empresa. Eu preciso querer ficar na minha empresa. Não é aquele negócio de retenção não, que retenção para mim é aquela coisa de bola de ferro amarrada no pé. Não, eu preciso ter ações, que façam com que as pessoas se apaixonem pela empresa. E aqui eu não estou falando de festinha junina não, tá? Hã, times de alto comprometimento são aqueles que são alinhados com a missão e valores, ou seja, compreendem muito bem isso, são pessoas entusiasmadas, e que têm energia no seu trabalho, que mantêm a comunicação aberta, que têm confiança uns nos outros, isso é muito difícil, mas é necessário, que colaboram
que tem autonomia e responsabilidade. Eu costumo dizer que autonomia é uma coisa muito legal, muito bacana, que você pode fazer qualquer coisa com ela, inclusive nada. Então, ter autonomia ligada à responsabilidade é muito importante. Érica já me ouviu falar isso, algumas vezes. Hã, Resiliência e adaptação. Por quê? E por que isso é muito importante? Muitas vezes a gente não concorda com, direcionamentos da empresa, mas infelizmente é o jogo que a gente, concordou jogar. Então eu não posso simplesmente falar: "Eu não concordo, não vou fazer". Não, né, para que tá feio. Eu preciso ter resiliência, eu preciso me adaptar e eu preciso, levar um pouco daquela questão de, eh, experimentos, desenvolvimento contínuo, e reconhecimento. Eu preciso que os meus esforços sejam reconhecidos. E o RH, ele tem um papel fundamental nisso daqui, ele consegue tocar todos esses pontos através do treinamento, do desenvolvimento das lideranças. A liderança, eu diria assim que vai tratar diretamente esses pontos, mas o RH precisa conhecer esses pontos e, eh, trabalhar ali a liderança para como que você reconhece seus funcionários? Você elogia as pessoas em público? Quando foi a última vez que você, mandou um parabéns para o seu time por causa de uma entrega que eles fizeram? Eh, Como que você, líder, exercita autonomia e responsabilidade ali dos teus liderados? Você é a pessoa que direciona atividades ou deixa as pessoas se organizarem ali para pegar as atividades e caso elas não façam nada, você orienta? Como que, você, líder, pode criar um canal de comunicação aberto? Como que, você, líder, cria um ambiente onde as pessoas confiam umas nas outras, a ponto de trazer um feedback muitas vezes negativo. Então, eh, tratar isso é muito importante para os líderes. Os líderes, eles precisam, ser treinados nisso, porque, eh eh, eu como que eu me tornei líder? Eu era um técnico muito bom e alguém um dia falou assim: "Oi, você vai ser coordenador desse time". Mas como assim? É, você vai, eh, tratar aqui dos pontos, tratar do time, trabalhar com a liderança dessas pessoas, mas eu não fui treinado nisso. Eu estive líder de um dia para o outro. Então assim, ter esse treinamento, ter essa capacitação das nossas lideranças é um ponto ali muito, muito, muito importante que o RH, vai nos ajudar. O RH, ele desempenha um papel fundamental em potencializar os negócios, criando times comprometidos com a empresa, promovendo um ambiente onde cada colaborador se sente valorizado, motivado e sente que o seu trabalho é importante para poder que ele se sinta cada vez mais, motivado a contribuir com o seu potencial máximo para o sucesso da organização. Não é sobre eu estar certo e o fulano está errado, é sobre todos nós trabalharmos em prol do sucesso da empresa. O RH, ele tem ferramentas para tratar isso. Um RH ágil, ele trabalha nessa linha de como eu impulsiono essas pessoas para ajudarem no sucesso organizacional. Não é aquele RH que só traz pessoas que para dentro da empresa, que só se preocupa com a festinha junina, não é aquele RH que, se preocupa só com cargos e salários e com ações manuais. É um RH estratégico que olha para dentro da empresa, entende as pessoas que eu tenho ali, as suas necessidades e trabalha a liderança, para poder, eh eh direcionar melhor os seus colaboradores. E também é um RH que isso aqui é um pouco mais difícil, porque depende de pessoa para pessoa, mas que estimula as pessoas de liderança ou as pessoas do time a mostrarem que as suas empresas trabalham com tecnologia de ponta, trabalham, com valores que se aproximam de uma geração e que, eventualmente, é uma empresa que é muito boa de se trabalhar. Então, atração de talentos. Atração de talentos de uma forma estratégica, não de uma forma desesperada,
colocando 500.000 posts no LinkedIn falando que eu tenho vagas. Beleza? E aqui eu quero finalizar a apresentação com os meus contatos, meu LinkedIn, meu Instagram, meu WhatsApp. Costumo dizer que meu conhecimento é público e eu espero que as pessoas façam o melhor uso dele, então estou totalmente à disposição de vocês, se quiserem conversar, sobre isso, marcar um café, e trago aqui a foto da minha filhotinha Alice, para encerrar essa talk. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela oportunidade, e eu espero que, eu tenha trazido alguns insights importantes para vocês. Valeu.